Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos mais um Filosoquímica, o quadro aqui do canal onde a gente discute alguns assuntos que infelizmente em sala de aula são passados adiante. E a pergunta de hoje é uma pergunta um tanto quanto óbvia, porém a sua resposta não é óbvia. Por que os elétrons não se chocam com o núcleo? Essa é uma pergunta básica, uma pergunta fundamental para qualquer aluno de Química. E eu tenho certeza que muitos alunos, inclusive aqueles que já estão se formando, não sabem dar uma resposta satisfatória para isso. Porque um assunto tão fundamental como esse, às vezes é deixado de lado quando se estuda ali estrutura atômica, modelos atômicos. Qual é o problema? Quando a gente é apresentado a primeira vez ao modelo atômico, seja no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, nos é apresentado o modelo de Rutherford. Esse modelo diz que o átomo é constituído de um núcleo, esse núcleo apresenta carga positiva por causa dos prótons, e ao redor dele nós temos os elétrons. Esses elétrons estão orbitando ao redor do núcleo, têm carga negativa. E a essa altura, os alunos já sabem que carga positiva atrai carga negativa. Então, por que o elétron não se choca com o núcleo? Essa pergunta, como disse, é uma pergunta óbvia, não tem uma resposta tão óbvia assim. Nem o próprio Rutherford, que criou esse modelo, sabia dar uma resposta satisfatória para isso, tanto é que deixou de lado. Diga-se de passagem, o papel de Rutherford na ciência, principalmente na estrutura atômica, é valiosíssimo. Rutherford mudou a forma de nós vermos o átomo. Ele considerou o átomo como sendo um microcosmos, como sendo um sistema planetário em miniatura. Rutherford, então, é como se fosse o Copérnico dos átomos. Esse é um modelo extremamente bonito, porque ele faz com que o átomo seja uma miniatura do cosmos. Existe toda a simetria, o universo macroscópico, nós temos essa ordem, por exemplo, o sistema solar, o Sol ocupando o núcleo, os planetas ao redor, e isso se reflete em escala atômica. Só que o Rutherford sabia que o seu modelo tinha um problema. Como o núcleo tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, o núcleo iria atrair constantemente o elétron até si, de forma que o elétron iria desenvolver uma trajetória em espiral, iria liberar energia e se chocar com o núcleo, em um processo que passou a ser chamado de colapso. Alguns argumentam que se existisse o colapso, o mundo não existiria, teria uma série de problemas, mas na verdade não teria problema nenhum. Simplesmente voltaríamos no tempo no sentido de voltarmos para o modelo de Thomson. O modelo atômico de Thomson era um modelo colapsado e ninguém morreu por causa disso. Então, o modelo de Rutherford era falho porque ele acabaria regredindo ao modelo de Thomson. Quem resolveu esse problema foi talvez o aluno mais brilhante de Rutherford, que foi o grande Niels Bohr, um cientista ao qual eu tenho uma estima muito grande. Eu considero Bohr como estando entre os top 3 da ciência, e nesse top 3 eu incluo Newton. Então eu acho o trabalho de Bohr fantástico. Nesse artigo, escrito por ele e apenas por ele, mesmo sendo aluno de Rutherford, ele publicou em 1913, onde ele fala sobre a constituição de átomos e moléculas. Aqui, Bohr ele lança a base no seu modelo como sendo uma correção ao modelo de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford, para o Bohr, era tão bonito, essa simetria da existência de microcosmos era tão bonita, que ele fez o que pôde para justificar esse modelo. E com isso, ele lança algumas suposições que depois a gente vê que dá certo, que funciona. A primeira suposição que ele lança é que o momento angular do elétron tem que ser quantizado. Então, o Niels Bohr ele lança o conceito da quantização, que já existia ali no começo do século XX, aplicada aos átomos, especificamente ao momento angular do elétron. Em outras palavras, ele fala que o momento angular, uma propriedade do movimento circular dos elétrons, não poderia assumir qualquer valor. Até então, não existia nenhuma restrição para os valores do momento angular, mas Bohr impõe a força, na forma de um postulado, que o momento angular do elétron tem que ser quantizado. Matematicamente falando, ele diz isso. MVR é o momento angular clássico.
Ele deveria ser igual a n, um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, vezes h cortado. H cortado é a constante de Planck cortada, a constante de Planck dividida por 2π. A constante de Planck inicialmente era apenas uma constante de ajuste matemático. Einstein dá um significado físico para a constante de Planck e Bohr também. Bohr ele diz que a constante de Planck cortada é a unidade mínima para o momento angular e que os elétrons não podem assumir quaisquer momentos angulares, apenas múltiplos inteiros da constante de Planck. Isso gera algumas consequências. Eu mostro isso numa série de aulas aqui no canal, na playlist de modelos atômicos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vale a pena vocês verem o passo a passo da descrição matemática. Nesse vídeo eu vou mostrar apenas os resultados. Então, por impor as restrições do momento angular do elétron, Bohr ele chega à conclusão de que o raio não pode assumir qualquer valor. O raio de um elétron em relação ao núcleo, ele sempre vai assumir valores de A0. A0 é uma constante chamada de raio de Bohr, ou mais especificamente raio da primeira órbita de Bohr. O valor é 0,529 angstrom, vezes n, onde n é o símbolo da quantização. O raio não pode assumir qualquer valor, apenas múltiplos inteiros de A0. E o valor mínimo para n, que é ali o que no ensino médio a gente chama de número quântico principal, é 1. Ele não assume valor menor do que 1. Isso significa que, uma vez que foi imposta a ideia de que o momento angular seria quantizado, o raio do elétron em relação ao núcleo assumiria uma distância mínima possível, não poderia ser menor do que essa. E qual distância mínima possível é essa? A0. A0 para o número quântico n igual a 1 é a distância do núcleo até o elétron. Como não pode ter um número quântico menor do que 1, então o valor mínimo da distância do elétron ao núcleo é A0. E isso também gera uma consequência na energia. Afinal, a energia potencial é uma função da distância do elétron em relação ao núcleo. Se nós temos uma distância mínima do elétron em relação ao núcleo, nós temos uma energia mínima do elétron em relação ao núcleo. Uma energia potencial mínima que assume essa forma. Essa energia vai ser igual a menos EH. Menos EH é uma combinação de constantes, que dá o valor de 13,6 eletronvolts, vezes 1 sobre n ao quadrado. Notem, quando nós temos n igual a 1, o valor da energia é menos EH, a energia potencial do elétron em relação ao núcleo. Quando nós temos n igual a 2, o valor da energia vai ser menos EH dividido por 4, mas sempre um múltiplo de 1 sobre n ao quadrado. Com essa imposição, Bohr consegue dar estabilidade ao modelo de Rutherford e manter a ideia do modelo planetário. Mas, além disso, quando Bohr considera esse modelo, onde aqui nós temos órbitas quantizadas, órbitas com valores de energia específicos e com distâncias específicas em relação ao núcleo, ele também consegue explicar a origem dos espectros atômicos, onde as linhas originadas em um espectro atômico vêm da transição eletrônica de uma órbita para outra. Quando eu vejo o modelo de Bohr, eu não deixo de pensar na descrição do Inferno de Dante. O Inferno de Dante, para quem já leu Divina Comédia, tem exatamente essa descrição. Círculos concêntricos que podem ser atravessados através de caminhos específicos. Nesse caso, a travessia seria através da transição eletrônica. Então, tentando responder a pergunta inicial do vídeo, por que os elétrons não se chocam com o núcleo? A resposta é simples. É porque Bohr não quis. Só isso. Na verdade, Bohr impõe, sem provas nenhuma, de que o momento angular do elétron é quantizado, e isso gera como consequência o raio ser quantizado e a energia também ser quantizada, ter um valor mínimo para o raio e para a energia. Ele impõe isso. Dá certo? Dá certo. Funciona? Funciona. Ele é agraciado, inclusive, com o prêmio Nobel. Mas foi algo imposto por ele. Foi um postulado. Bohr não quis e ponto final. Não tem outra explicação para isso. A questão de repulsão, energia, velocidade do elétron, nada. Isso é uma consequência da restrição do momento angular ser quantizado. Essa explicação utilizando o modelo de Bohr. Nós sabemos que o modelo atômico que nós utilizamos hoje
não é mais um modelo de Bohr, e sim um modelo quântico, um modelo que não é tão bonito quanto o modelo de Bohr, não tem aquela estrutura planetária, é um modelo muito mais complicado e muito mais confuso. Então vamos tentar responder essa pergunta, só que agora com sua versão quântica. Para isso, precisamos relembrar alguns conceitos. O primeiro dele foi dado pelo de Broglie. O de Broglie considera a dualidade do elétron, e, portanto, o elétron ele não precisa ser considerado como sendo uma bolinha de massa específica. O elétron passa a ser considerado, então, como uma onda. No momento que o elétron é descrito como uma onda, é possível, então, escrever uma equação matemática capaz de descrever as propriedades eletrônicas. Quem faz isso é o Schrödinger, através de sua famosa função de onda. Essa função de onda, que descreve as propriedades dos elétrons, não são funções muito simpáticas. Essa daqui, por exemplo, é uma função para um elétron que está no nível 3 e possui um número quântico secundário 2. Então, isso aqui seria a função de onda para um elétron 3D, que esteja no orbital D do nível 3. Então, percebo que não é uma função muito simpática, mas hoje em dia o átomo é descrito dessa forma. A terceira contribuição para tentar responder essa pergunta é dada pelo Max Bohr, onde nós temos a interpretação de Bohr, que diz que o quadrado da função de onda, então essa função aqui elevada ao quadrado, indica a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron a uma determinada distância do núcleo. Então, se eu quiser saber onde nós temos maior probabilidade de encontrar o elétron, eu preciso levar em conta a função de onda que descreve aquele elétron elevado ao quadrado. É óbvio que o modelo quântico tem a contribuição de muitos outros cientistas, mas para responder essa pergunta, a desses três é suficiente. Mas antes, eu preciso que vocês entendam o que é o elétron no modelo quântico, como que funciona o conceito de orbital. Para isso, eu vou recorrer um pouco à minha nerdice, vou utilizar um personagem dos animes, um personagem de Bleach, que é o Byakuya. Não sei se vocês conhecem. O Byakuya, esse personagem aqui, ele tem a sua Zanpakuto, a sua espada de Shinigami, e ela possui uma forma física, uma forma bem definida. Porém, quando ele ativa essa espada, que é essa cena, ela se transforma em várias pétalas de cerejeira. Então, a espada dele não está mais de uma forma definida. A espada dele está espalhada, de tal forma que essa sua vítima, vamos dizer assim, ela está num ambiente onde a espada dele está espalhada por essa região. Então, entendam. A Zanpakuto do Byakuya, que nós podemos perceber nessa gravura, ela pode assumir uma forma dispersa. Uma vez que ele ativa a sua Zanpakuto, a sua espada não tem mais essa forma definida, ela ocupa toda uma região espacial representada pelas pétalas. O elétron, dentro do modelo quântico, é algo parecido com isso. O elétron não é mais uma forma definida, não é mais a espada em sua forma real. Ele agora está na forma da espada ativada, na Shikai, como diz lá no anime de Bleach. Na forma quântica, o elétron está espalhado, por isso que nós chamamos de uma nuvem eletrônica. É como se fosse exatamente essa nuvem que a espada do Byakuya se transforma. Então, no modelo quântico, o elétron está espalhado em uma região, como se fosse uma nuvem eletrônica, que nós representamos esses limites através dos orbitais. Então, dependendo aí da discussão, o orbital não é uma região do espaço que contém um elétron. O orbital é o próprio elétron, um elétron espalhado dentro de uma determinada região a uma distância do núcleo. É um conceito muito abstrato, mas eu acho essa a forma mais didática de tentar explicar como funciona o conceito de nuvem eletrônica, como funciona um elétron dentro do modelo quântico. Esse elétron ele é descrito por uma função que nós chamamos de função de onda. Aqui, só para deixar claro, em verde, nós temos a função de onda que descreve o elétron. Em vermelho, nós temos a função de onda ao quadrado. A função de onda ao quadrado é que nos dá a probabilidade de encontrar o elétron a uma determinada distância do núcleo. Então, por exemplo, os máximos de probabilidade nesse caso é essa região aqui e essa. Aqui nós temos probabilidade nula de encontrar o elétron. Nós temos uma chamada região nodal, um plano nodal ou um nó. Aqui a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Bom, nós temos aqui algumas funções capazes de descrever
o comportamento do elétron. Aqui seria a função para o orbital 3s, o orbital 3p e o orbital 3d. O gráfico dessas funções, não apenas em função do raio, mas em função de parâmetros angulares, vai nos dar os orbitais. Então aqui nós temos a figura de um orbital S, de um orbital P e de um orbital D. A explicação do porquê desse formato, de novo, eu tenho uma videoaula explicando isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muito bem, então o orbital é como se fosse a representação da nuvem eletrônica. Imagine a espada lá do Byakuya espalhada por toda essa região. O elétron, portanto, um único elétron ocuparia essa região. Afinal, agora é tratado como uma nuvem eletrônica. Mas o que me dá a probabilidade de encontrar o elétron a uma determinada distância é a função ao quadrado. Então, quando eu pego qualquer uma dessas funções e elevo ao quadrado, eu tenho um gráfico dessa forma. Aqui nós temos os máximos de probabilidade, as amplitudes de encontrar um elétron até uma determinada distância r, para o orbital 3s, 3p e 3d, mas todos os orbitais, todas as funções de onda têm uma coisa em comum. A probabilidade de encontrar o elétron em r igual a zero é zero. R igual a zero é a posição nuclear. Então nós temos densidade eletrônica bem próximo do núcleo, mas no núcleo, no ponto R igual a zero, a densidade é nula. Isso significa que o elétron pode estar espalhado por toda essa região desse orbital D, por toda essa região desse orbital P, mas ele não está presente aqui no núcleo. No núcleo, a densidade é nula, a probabilidade é zero. Então, se nós pegarmos ali, por exemplo, a Zampactor do Byakuya, quando ele ativa a Shikai, as pétalas se espalham. Imagine que ela comece a ocupar, na verdade, uma região, chega a um determinado ponto que ela não consegue atravessar. Ali onde ela não consegue atravessar, nós temos uma região nodal. Pode ser o núcleo, por exemplo. Mas, de alguma forma, essas pétalas conseguem aparecer do outro lado. Mas ali, naquele risco específico, ela não pode atravessar. Então, de acordo com o modelo quântico, respondendo à pergunta inicial, por que os elétrons não se chocam com o núcleo? Agora, uma resposta muito mais matemática. Porque no núcleo, a probabilidade de se encontrar um elétron, o quadrado da função de onda, é nulo, é zero. Então, com isso, a gente pode responder então aos nossos alunos essa pergunta: por que os elétrons não se chocam com o núcleo? Primeiro, pergunte a ele qual modelo você quer a explicação, modelo de Bohr ou modelo quântico? Pelo modelo de Bohr é porque Bohr não quis. Então tem toda uma explicação por trás disso, que eu explico, como disse, numa videoaula específica. No caso do modelo quântico, por que o elétron não se choca com o núcleo? Porque a probabilidade de encontrar o elétron ali no núcleo é zero, pela própria descrição da função de onda. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês no vídeo de hoje. Notem que essa é uma pergunta óbvia, mas a resposta não é óbvia. A maior parte de nossos profissionais de química não sabe dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. E isso é algo que tem que ser fundamental, algo que tem que ser dado no começo da graduação. E por falar nisso, não sei se vocês sabem, mas eu já lancei o curso de Química Geral daqui, da Universidade da Química, um curso online onde você tem acesso a várias aulas de Química, focadas inicialmente no curso de Química Geral. Eu vou deixar também um link aqui na descrição, dê uma olhada lá, veja os módulos que já estão prontos, o valor do curso. Será um prazer muito grande ter você como meu aluno. Se vocês gostaram desse vídeo, então aproveitem, compartilhem suas redes sociais, curtam o vídeo e não deixe de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então, muito obrigado e até a próxima do Universidade da Química.